Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto vai ser muito complexo. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu recebi algumas perguntas sobre o tema da aula passada e me falaram a parte de neurosensores, né? A parte principalmente da reputação neuroclusal, a parte de neurosensores e eu achei que seria bom eu dar mais ênfase nisso hoje, para o pessoal entender melhor isso, tá? E eu vou tentar falar de uma forma simplificada mesmo. Mas vocês podem continuar mandando perguntas, por favor, me ajudando, né, nesse propósito. E dizendo se gostaram, se não gostaram, né? Isso é importante também. Dá o like aí, né? Então, como analisar os fenômenos físicos no comportamento dos neurosensores do sistema estomatognático? Este é uma introdução sobre as leis da natureza e os sensores. Os senhores estão vendo aí que as leis da natureza, os sensores estão cada vez mais sofisticados, com dimensões menores, com a seletividade muito grande e com preço melhor, um preço menor, né? O que é que não muda? O que não muda são os princípios fundamentais do desenho, da forma de trabalhar desses sensores, que eles ainda são governados pelas leis da natureza. E o Leonardo da Vinci, fantástico, um homem iluminado, que, né, apareceu há tantos séculos passados, e para a nossa área de reabilitação neuroclusal, para a área de odontologia, ele é fundamental, né, para a medicina em geral. Ele falava que uma forma que ele tinha de rezar era dizer: ó Deus, obrigado porque não violastes as próprias leis. Porque Deus criou essas leis e ele nunca violou essas leis e nunca serão violadas, né? São as leis da natureza. Porque as leis da natureza, elas não mudam com o tempo, elas ficam cada vez mais refinadas. E isso é justamente sobre os sensores, porque a inteligência artificial, a bioengenharia, ela olha a natureza, ela segue as leis da física e da matemática e ela produz formas de acompanhar ou de imitar o que o ser humano faz, o que a natureza faz, qualquer um dos três reinos, animal, vegetal e mineral. Então, a inteligência artificial, ela imita o cérebro humano, né? O cérebro humano é imitado pela inteligência artificial e esses sensores são muito importantes também, porque eles imitam os sensores da natureza, sensores humanos que obedecem essas leis. Ok? Então, o sistema estomatognático, como forma de sobrevivência, essa forma de sobrevivência já foi atentada, porque a boca, né, faz parte, o nariz, a respiração. Então, o sistema estomatognático é para captar energia, né? O próprio sistema ele funciona captando energia, alimentação, mastigação, e também a fala, a respiração e tudo que envolve o sistema estomatognático. Mas a fundamental, a primeira função, a mais importante do sistema estomatognático é a captação de energia para a manutenção da vida e da integridade do organismo, né? Então, a dentição dos mamíferos é de extrema importância para a sobrevivência no reino animal e, como tal, não surpreende que os dentes estejam equipados com sistema neurosensorial abundante, sofisticado e protetor que medeia a sensação de dor. Em um ponto de vista funcional, parece enigmático que a maioria ou todos os estímulos que excitam as fibras nervosas pulpares, é um órgão muito sensível, né? A polpa é uma parte muito sensível do órgão, né? A polpa tem um design, uma forma e uma função muito complexa.
Se frio nocivo ou calor nocivo em dente totalmente intacto ou forças mecânicas extremamente leves ou mudanças térmicas, osmóticas ou químicas sutis, a dentina exposta resulta apenas na sensação de dor, sem mecanismo de discriminação. Nesse contexto, é interessante considerar o dente de uma perspectiva evolutiva. Tem aí o nome desses dois autores. E então nós vamos considerar o dente do ponto de vista evolutivo, como órgão evolutivo, né? Esse é um trabalho meu que eu apresentei num congresso na Colômbia em 2020. Esse trabalho está na internet, vocês podem acessar através da página da Associação Colombiana. Então, vocês vejam que eu fiz esse trabalho por ortopedia funcional dos maxilares e também serve para RNO, para falar sobre estímulos, energia, forças e impulsos. Fisicamente, o que significa isso? Esse trabalho é meu, tem direitos autorais, tá? Há muito tempo que eu pus isso na internet, apresentei esse congresso, esse material. Então, eu disse, né, que o sistema estomatognático é fundamental na captação da energia necessária para a sustentação da vida e a integridade do organismo. E este quadro de Rafael Sanzio, As Três Graças, são três mulheres equilibrando maçãs nas mãos, observem o movimento de equilíbrio, e as maçãs também têm são símbolos muito importantes para a religião, para a ciência, para as filosofias, e aí lembrando de Newton, né, que ele é tão importante nos sistemas computacionais, vários personagens da história que deixaram tudo aí pronto para ser refinado, né? Então eu lembro a maçã como um símbolo e eu adoro esse quadro. Eu fiquei de frente desse quadro no Château de Chantilly, na França, e é maravilhoso. Inspira e emociona a gente, né? E aí está o equilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema sensorial. Eu repito, isso é uma forma geral para qualquer público que está na internet que queira ouvir o que eu estou falando, se interesse pelo tema. Então, não pense que eu vou sofisticar muito, porque eu nem posso. Né? Questões mais detalhadas, vocês, por favor, enviem para mim, para me ajudar. Né? Não é fácil, não. Então, o sistema sensorial é um conjunto de estruturas e processos que capta e interpreta aspectos físicos ou químicos, genericamente definido com estímulo do meio interno ou externo do organismo. Então, estímulo é um termo genérico, que pode significar muitas coisas, né? Se você olhar a psicologia e tudo, mas estímulo para nós tem um significado próprio por causa dos neurosensores, né? Então, nós vemos que as vias sensoriais é formada pelos neurônios e suas fibras nervosas, ao longo das quais a informação sensorial é conduzida dos receptores até as áreas centrais do respectivo sistema sensorial. Então, nós temos os dendritos, a terminação nervosa, e ele tem sempre uma única direção a ser transportado. Ok? Estou falando de uma forma bem simples, tá? Para atingir todo o público que for necessário escutar esse tema. Transdução sensorial é a capacidade de todo receptor sensorial transformar a energia de um estímulo em um sinal biológico, elétrico. Então, todos os estímulos que são recebidos pelos sensores, eles são transformados em energia elétrica, porque uma energia se transforma em outra.
Eu já vivo falando isso, né? A energia, ela não pode ser perdida, ela pode ser transformada de uma forma em outra e ela pode ser armazenada. Então, o estímulo é uma forma de energia que pode ser captada e interpretada por um sinal, um sistema sensorial apropriado. Então, cada receptor responde a um tipo de energia estimuladora e está ligado às vias sensoriais e áreas sensoriais específicas. Então, nós temos assim, o sistema sensorial, ele possui 3 elementos fundamentais. Gente, as tríades estão presentes, inclusive nas leis de Planas. Eu não vou falar agora das tríades da lei de Planas ligada ao sistema sensorial, porque é um outro assunto que eu vou falar depois. Mas já vai servir para isso também, tá? Por favor, prestem atenção nisso. Vamos conectar os nossos neurônios com esse tipo de informação que eu estou dando agora. São novas para muita gente. Então, ele tem os receptores que captam a energia de um estímulo e convertem em um sinal biológico, para fazer a conversão do sinal biológico. As vias sensoriais ou aferentes, por onde o sinal biológico trafega, passa, e as áreas sensoriais centrais, onde o sinal biológico é interpretado, gerando resposta. Isso é uma forma simples para o pessoal da bioengenharia, do sistema computacional, trabalhar com inteligência artificial também. Então, input e output são termos da engenharia computacional ou da bioengenharia, da inteligência artificial. Não são termos biológicos, ok? Input e output. Tá? Porque hoje está tudo integrado, né? Então, nós temos diferentes formas de energia que necessitam de diferentes sistemas sensoriais. Então, você tem mecânica, energia mecânica, elétrica, térmica, química, eletromagnética, magnética. Então, nós temos mecanorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores e nociceptores. O que o nosso receptor vai fazer, principalmente em relação à polpa dental? Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe físico para vocês. Aguardem, vou falar daqui a pouquinho. Tenham paciência e continuem a me ouvir, por favor. Tenham paciência. Então, o sensor é um conversor de energia. Esta conversão raramente é direta e ela exige transdutores. Transdutores artificiais, imitando o sistema nervoso do homem humano, né? Então, você tem um estímulo, você tem um medidor, que é um sensor mais o transdutor, você tem um sinal elétrico e você tem um condicionamento desse sinal e um pós-processamento. Ok? Existe um conversor aí de sinal, né? Então, nós temos aí os 3 estados da matéria. E para uma fase do estado da matéria mudar para outra, é preciso energia. É uma mudança de fase, né? Então, nós temos sólido, o líquido, o gasoso. As moléculas de um material no estado líquido possuem mais energia do que as moléculas do mesmo material em estado sólido, a uma mesma pressão. Um material, uma estrutura, um tecido bifásico, como os nossos tecidos, né? Contém uma parte líquida e outra parte sólida em sua composição. Então, nós vamos ver que os 3 estados da matéria têm importância para os neurosensores também. O que acontece quando você tem
gases dentro do organismo humano. Por exemplo, os gases no estômago, no intestino, que fazem uma grande compressão nas paredes internas dos órgãos, porque o gás ele expande, ele toma todo o espaço disponível. O gás ele vai se expandindo e toma todo o espaço. E ele faz uma pressão sobre as paredes que o contém. Então é uma enorme pressão, uma enorme compressão, né? E o que é que acontece? Se você tem gases no estômago, no intestino, dor, desconforto, mal-estar, e comprime o coração, e a pessoa às vezes acha que está morrendo, né? Precisa fazer manobras ou medicamentos para retirar desses gases. E dentro da polpa, dentro de um dente, como é que esses gases fazem? Eles vão se expandir, vão comprimir as paredes internas, vão tomar todo o espaço disponível e vão causar dores lacinantes. Essas dores de compressão de gases, elas vão fazer com que esses neurosensores sejam muito ativados, neuroreceptores. Isto pode causar problemas irreversíveis por causa do nível de ativação. O nível que ultrapassa em muito o limite biológico de tolerância, mesmo levando-se em consideração individualidades, porque é individual, é genético, depende das experiências, da forma como que cada um individualmente recebe a dor e tolera a dor. Mas a dor da pulpite é lacinante, ela é pulsante, ela é insuportável, porque no caso da formação de gases dentro do dente, isso causa dores terríveis que podem se tornar um problema para o resto da vida da pessoa, porque ultrapassou em muito o limite de tolerância ali, naquele neuroreceptor. E a termofluidodinâmica. Uma das coisas que são, às vezes, diferente forma de interpretação, quando você faz um trabalho científico, e a gente vê muito esse termo, sensação térmica, temperatura, calor. Qual que é a diferença disso, fisicamente falando? Sensação térmica é quente e frio, isso é sensação térmica, né? Então, o antônimo de frio é quente, o contrário de frio é quente. Agora, temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. A sensação térmica ou temperatura aparente diz respeito exclusivamente à maneira como o corpo humano percebe a temperatura do ar. Sensação térmica. Então, quente e frio é uma coisa. E calor. Calor é uma forma de energia. A temperatura e calor são conceitos bastante próximos, embora tenham significados bem distintos para a termologia. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma grandeza física escalar, e ela é medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes de um corpo, grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Eu não vou entrar em detalhes sobre entropia, mas fica aí a parte física já de conceitos que, né, como eu disse, não se pode pôr o carro na frente dos bois. Então, a física, a matemática e a química, com seus conceitos, devem entrar em primeiro lugar no raciocínio da fisiologia. Isso é muito importante, né? E o que é termodinâmica? Termodinâmica é a área da física que estuda as transferências de energia. Então, nós temos que compreender as relações entre calor,
energia e trabalho, e analisando a quantidade de calor trocada e os trabalhos em um processo físico. Então, a termofluidodinâmica ela está presente nos sensores térmicos. E aí vocês vão ver a diferença. Eu vou falar sobre mecanorreceptores, sensores, por exemplo, de pressão, de peso, né? De carga e de temperatura, assim como outros, porque o que é importante é o intervalo de medição que aquele neurosensor consegue traduzir. Por exemplo, fazer uma analogia com a física comum, com a física de rotina, de todo dia nosso, do cotidiano. Se você vai medir farinha de trigo para fazer um bolo, você vai pegar uma balança de cozinha, que tem um intervalo de tempo de medição diferente, uma geometria diferente, né? Uma forma de fabricar diferente. Agora, se você vai medir uma carreta, um caminhão de carreta, ele vai medir toneladas. Então, você tem uma balança com dimensões diferentes, com formas diferentes de medição, de geometria, porque você vai medir toneladas. Então, você não vai conseguir medir toneladas um caminhão com uma balança de cozinha. Essa é a especificidade. Mesma coisa a temperatura. Quando o médico põe um termômetro para ver a temperatura, se você tiver com febre, tá, com mais de 37 graus centígrados, significa que você está com febre, você está com uma inflamação, uma infecção. Se você tiver uma hipotermia, a sua temperatura está mais baixa. Mas você não vai usar 2 termômetros para medir essa temperatura, né? Porque nós somos homotermos e nós estamos com uma temperatura em torno de 37 graus centígrados. Então, é isso que os neurosensores têm de limite, né? É o limite de tolerância deles. Agora, as coisas que são ditas aí em relação à especificidade de sensores, realmente passam a quilômetros da física, do raciocínio da física. Isso é que é importante de entender. Então, nós vemos aqui o dente em uma perspectiva evolutiva. O dente é um órgão em evolução. Aí tem esse trabalho e diz que o que nos distingue dos ratos são cerca de 300 genes. As interações entre esses genes e o ambiente envolvem imensa complexidade biológica. É nessa pequena constelação de genes que está concentrado o mistério da condição humana. Então, vamos falar de um pouco de método científico. Sempre com a mesma ideia, o mesmo raciocínio de que o carro não pode estar na frente dos bois. Então, a física tem que vir primeiro, assim como a matemática, a química, etc., para a conclusão desses trabalhos. Primeiro raciocínio é o envolver na física, é o mais simples de todos, ou deveria ser, né? Então, nós vemos aqui que tem pesquisas genéticas. E aí, a grande diferença em algumas partes de pesquisa é que, para colocar as conclusões, não existe o raciocínio lógico da física, o entendimento, o raciocínio lógico da física sendo colocado antes das conclusões ficarem prontas. Por exemplo, quando usamos ratos e seres humanos, existe uma grande diferença de geometria, forma e função, apesar deles serem animais que têm muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. O próprio tamanho é muito importante, né? Então, nós vemos aí que é utilizado órgãos em desenvolvimento, assim como o cérebro, ele está sempre em constante evolução de pensamento, de ideias, de aprendizado, e o dente é também considerado um órgão em evolução das espécies,
né? Então, vocês vejam aí que existem diferenças. Por exemplo, o geneticista, dependendo da área que ele está, ele vai utilizar metodologias com uma abordagem de física diferenciada. Então, um engenheiro geneticista, ele vai ter uma abordagem física e matemática completa, antes das conclusões e da metodologia dele. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior que os outros que vêm de outras áreas, mas o engenheiro eletricista, ele se baseia muito no conhecimento físico e matemático, nas áreas exatas dele, né? Isso faz diferença nas pesquisas também. Então, nós vemos aqui que o cérebro, nós estamos falando de neurosensores, né? Sistema nervoso. Então, nós estamos vendo que a superfície externa, como é que a superfície externa do cérebro, o córtex em camadas de matéria cinzenta neuronal, ele conseguiu suas dobras. O que aconteceu com uma evolução para conseguir ter tantas dobras, né, na sua forma, na sua geometria e, portanto, na sua função? A natureza define os aspectos da neuroanatomia através desses estudos, né? A gente vê o que aconteceu durante a evolução. Então, nós vemos que o rato, ele tem um cérebro pequeno e liso. E o homem, o ser humano, né? Ele tem um cérebro grande e rugoso. Aí nós vamos ver o que aconteceu em termos de evolução, quais as diferenças entre o rato e o homem, do cérebro do rato e o cérebro do homem. Isso vai envolver a elasticidade e a plasticidade. Por quê? Esse estudo mostra que as saliências e fendas, respectivamente chamadas de giros e sulcos, formadas no córtex cerebral, decorrem da taxa de crescimento da matéria cinzenta e de sua rigidez. Foram feitos modelos computacionais utilizando um gel para ver o desenvolvimento dessa geometria de forma e função do cérebro. Em seres, dependendo do tamanho, né, e das características dele. Então, o modelo matemático resultante demonstrou que a superfície final de um cérebro depende do tamanho dele. Cérebros pequenos, em torno de um diâmetro menor que 1,5 centímetros, apresentam superfície lisa. Órgãos de tamanho intermediário, cérebros de tamanho intermediário, produzem alguns sulcos na matéria cinzenta. E os cérebros maiores, como o do homem, se tornam bastante rugosos, com sulcos capazes de chegar à substância branca. As observações foram confirmadas com confecção de modelos em gel, como eu tinha dito, nos quais graus idênticos de rigidez produziram formas semelhantes, inclusive ao cérebro humano. Então, a rigidez está relacionada também aos 3 estados da matéria, também as propriedades, aos comportamentos, né, de elasticidade e plasticidade. E eu canso de dizer e repetir que não existe nada 100% elástico e nem nada 100% plástico na natureza. Deus é perfeito. E aí eu peço a vocês que olhem no YouTube a minha aula sobre plasticidade cerebral. Eu tenho outras aulas também falando a diferença entre elasticidade e plasticidade. Porque a lógica da plasticidade, quando se fala em plasticidade cerebral, está dentro dessas conclusões. Então, guiados por observações experimentais anteriores do crescimento do córtex em relação à substância branca subjacente, argumentou-se que
Essas dobras surgem devido a uma instabilidade mecânica de um tecido mole que cresce de forma não uniforme. Simulações numéricas e imitações físicas do crescimento restrito do córtex mostram como as forças mecânicas compressivas o esculpem para formar sulcos e giros característicos, consistentes com observações entre espécies, situações normais e patológicas. As circunvoluções do cérebro humano, eles têm a ver com a complexidade funcional, com a capacidade de processamento de informações e com a perda de dobras, correlacionando com a perda da função. Plasticidade e reversibilidade. Elasticidade, reversibilidade. Aí tem esse estudo aí de 2021, onde fala que a existência de mecanismos neuroplásticos irreversíveis ocorre em resposta à desaferentação da polpa dentária e leva a contribuir para a dor persistente subsequente à lesão pulpar natural ou iatrogênica. Trabalho 2021. Exatamente isso, porque a plasticidade está relacionada àquela lesão que se tornou o caminho para passar a informação ali, o sinal foi bloqueado, foi interrompido. Então você tem que achar um outro caminho e, através de aprendizado, ativar uma outra área, dependendo do grau de plasticidade que foi alcançado, né? Então isso está relacionado à plasticidade cerebral. Isso é muito importante, entender essas interpretações físicas, ok? Então, o dente tem uma perspectiva evolutiva. Essa proposta que é feita em pesquisas é interpretando, analisando o dente como um órgão em evolução, na inervação. Os sensores, os neurosensores vão levar essas informações de defesa rapidamente, interpretando energia em todas as suas formas, né? Como calor, como pressão, como carga, como diferenças químicas, né? Isso tudo tem que ser levado rapidamente ao cérebro para respostas como defesa. Então, as diferenças dos dentes do rato para os dentes humanos têm que ser analisadas antes de se fazer as conclusões. Por quê? O rato tem 20 dentes, ele não tem os caninos e molares com apenas 2 tubérculos. Eles apresentam dentes que são substituídos continuamente, a estrutura é substituída continuamente, o que garante o rejuvenescimento caso o desgaste ou quebra diminuam a função. Então, o incisivo, por exemplo, ele tem a raiz sempre refeito, né? Então, isso é classificado como episodontes, ou seja, apresentam dentes em constante erupção e não possuem coroa, colo e raiz definitivos. E há a presença de diastema bastante acentuada. Já o homem tem 2 dentições, tem a fase de dentição decídua, com 20 dentes, a fase da dentição permanente, com 32 dentes. Eles são considerados braquiodontes, ou seja, possuem dentes com coroa baixa, geralmente adaptada a uma dieta mais suave, que produz menos desgastes dental. E tem a participação na fala. Os dentes participam da fala e a fala é uma das funções do sistema estomatognático integradas, né? E nós vemos que ela está muito ligada ao desenvolvimento neurosensorial. Você, para falar línguas diferentes, você posiciona a língua de diferentes formas, os músculos de diferentes formas, né? Algumas línguas você põe o dente
entre a língua entre os dentes, tem as línguas culturais. E quem treina isso fala 8 línguas rapidamente, porque essa adaptação do cérebro passa a ser mais rápida, mais imediata. Essa é a facilidade, né? Então, nós vemos aí que entre humanos e roedores há mais diferença que semelhança no que se refere à arcada dentária, sendo que evolução e adaptação dos organismos ao ambiente, habitat, hábitos, são condições nas quais vive uma situação única no planeta Terra, uma espécie única. Essa é a diferença. Então, isso está relacionado também à perspectiva evolutiva dos dentes, né? Nessa forma. Então, o que acontece com a plasticidade cerebral? Com a adaptação neural do estímulo, que como que o cérebro pode reagir em determinadas situações? Principalmente o cérebro humano, né? São reações humanas, únicas da espécie no planeta. As células receptoras, que são os receptores sensoriais, são responsáveis por transduzir, isto é, transformar uma forma de energia em outra, o estímulo ambiental em um sinal elétrico, sinal biológico em um sinal elétrico, né? Que possa ser processado pelo sistema nervoso central. O potencial de ação da membrana, né, dos neurônios, ele pode durar poucos milissegundos, mas em casos particulares ele pode durar até dias, em razão das alterações bioquímicas localizadas no hipocampo, região encefálica correspondente à memória. Um trabalho aí. A recuperação da adaptação ou a desadaptação ocorre após o cessar do estímulo e demora até que a frequência dos estímulos volte a ser normal, salvo quando ocorre transdução genética, como na plasticidade sináptica. Então, existe uma adaptação neural possível, porque os sensores são para você relacionar com o meio ambiente e para defesa. Eles têm que ser rápidos, as respostas têm que ser rápidas, às vezes, ameaça de vida, de integridade do organismo. Então, em determinados casos, existe essa adaptação neural. E para finalizar, quais são os aspectos principais que eu vou deixar aqui para vocês como um final de informação? A transdução sensorial, ela necessita da presença de células especializadas que transformam sinais químico-físicos em impulso elétrico. O impulso elétrico é a forma universal de transportar isso, né? O impulso nervoso é uma corrente elétrica que percorre o axônio num sentido, né, num único sentido, parte do neurônio responsável pela transmissão, com o objetivo de transmitir uma informação. Esse processo ocorre em consequência da despolarização que ocorre ao longo da membrana do neurônio. Então, nós temos as sinapses elétricas e químicas, e tem casos em que ela é química e elétrica ao mesmo tempo, a transmissão, né? Isso é de uma outra aula minha que já está na internet. O sistema nervoso de qualquer organismo, ele pode ser modelado em matemática. Modelagem em matemática, ela requer um sistema computacional, engenharia computacional, uma bioengenharia. Em sua forma mais simples, como um sistema que possui entrada de dados, são as células receptoras, os inputs, esse nome input vem daí, dos sistemas computadorizados, né? E elas também necessitam de, além das células receptoras, eles precisam de saída, que é o output também. Eles precisam de algum processamento do sinal, que são, no caso, o papel dos interneurônios e o sistema de saída, como eu te falei.
como eu disse para vocês, né? Esse sistema de saída é chamado de output. Então, input e output, mais uma vez eu vou falar, são termos ligados à engenharia computacional, que imita o cérebro, ok? Quando faz esse tipo de analogia. Eu gosto muito de utilizar analogia nas minhas palestras, nas minhas aulas, porque a analogia, ela desenha, mapeia uma ideia e facilita o entendimento. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu uso muita analogia. Vou usar agora para finalizar, para o entendimento ficar mais fácil. Na polpa dental, as fibras aparentemente se conectam às vias centrais mediadoras da dor, em vez de mediadores táteis. De fato, os nervos intrapulpais são provavelmente a principal fonte de sinalização do estímulo de dano tecidual da dentição, enquanto os aferentes periodontais servem para fornecer informações sobre a carga dentária quando os sujeitos entram em contato e manipulam suavemente os alimentos. E aí eu coloquei, além da balança, para relacionar o nível, né, de atividade, o nível de ativação que foi passado para o neurosensor. Aí eu usei a balança com a maçã de Newton, aí, maçã novamente. Nós já mordemos a maçã de Newton, então lembrando aí o que é uma mordida de maçã, um símbolo. Nós já mordemos a maçã de Newton, estamos nessa fase. E aí eu mostro o desenho de uma casa, mostrando que quando você põe sensores numa casa para proteção, a proteção da casa, que ela vai ser invadida por um ladrão, por exemplo, o que você coloca? Você coloca sensores externos à casa e sensores internos à casa. Porque você tem que acompanhar, você tem que rastrear se o ladrão entrar, alguma coisa que vai causar dano. Então, você tem sensores que são colocados fora da casa e sensores que são colocados dentro da casa. Então, no sistema estomatognático, especificamente no dente, é isso que a natureza fez. Porque o homem só sabe imitar a natureza. Ele descreve as leis da natureza e ele traz para o artificial, para o que ele produz, essas leis, aplica essas leis na prática, né? Então, isso é uma analogia. Então, vocês entenderam, né? Tem dentro e tem fora. Como na nossa casa, nós colocamos sensores em volta dela e dentro dela, como questão de segurança e defesa. Alguns animais apresentam rápida condução de estímulos extradentários encontrados em fibras de grande diâmetro, por exemplo, no gato, atingindo até quase 60 metros por segundo. Enquanto os axônios A delta, as fibras A delta, né, geralmente conduzem na ordem de 25 metros por segundo. O gato é muito ágil. Ele é muito ágil por questões de defesa. Então, vai passar rápido, né? Os corpos celulares do trigêmeo são de tamanho médio ou grande e têm uma série de características citoquímicas que são específicas para a categoria de neurônios sensoriais, geralmente associadas a mecanorreceptores de baixo limiar. Então, mais uma vez, vamos concluir. A geometria e a forma e a função andam juntas. Forma, geometria e função é uma tríade da natureza. Ok? Falei da forma do cérebro, do tamanho do cérebro, da função do cérebro, da evolução. E agora estou terminando com isso, com esta frase de que forma, geometria e função são integradas. E nós estamos vivendo a interdisciplinaridade, que é assim, e a transdisciplinaridade, que é assim. Então, são analogias, são gestos que passam ideias, né? E espero que vocês tenham gostado do tema. É muito complicado, mas eu vou continuar. Eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Espero que vocês mandem o like, né? E as perguntas, como sempre. Tchau. Obrigada.